muita paz em nossos corações. Desejo a todos saúde, coragem, bom ânimo, para prosseguirem a busca da felicidade que tanto almejamos. O tema escolhido nessa tarde, decepção e medo, como vencê-lo, é o desafio nosso. E para que nós possamos fazer uma análise criteriosa, bem direta a respeito do tema, nós recorremos a um episódio do Evangelho, quando Pedro, o apóstolo, estava ele sentado no pátio do sumo sacerdote Caifás, olhando para Jesus. Jesus estava numa situação de dor para o discípulo. Ele estava sendo sacrificado pela ignorância dos homens. Já havia recebido a coroa de espinhos, a capa e o cetro como se fosse uma cana para imitar um rei. Então tentava humilhar a Jesus, intimidar a Jesus. E Pedro olhava aquela cena quando João disse a ele: eu vou até a casa de Maria, nossa mãe, avisar que Jesus foi preso. E naquela hora que Simão ficou a sós, ele começou a fazer uma análise profunda sobre a vida, aqueles momentos belíssimos que ele passara com Jesus, ao lado dos 11 companheiros. E ele observou que Jesus o fitava profundamente, mesmo naquela situação dolorosa, fisicamente falando. Jesus tinha compaixão de Pedro. Jesus conseguia ler a alma de Pedro como lê todas as nossas. E quando Pedro olhava, ele questionava o porquê fizera aquilo com o mestre. E de repente surgiu um vozerio, os comentários naquele momento em que alguns soldados, alguns participantes falavam o que ia acontecer com os seguidores de Jesus Cristo, que eles seriam levados ao sacrifício, seriam aprisionados. Naquela hora Simão começou a ter medo, mesmo estando ele diante do mestre, que passara tanta coragem para ele, ele sentiu medo. E à medida que o medo aumentava, ele ficou inquieto, ele não deu conta de olhar para a verdade, ele não deu conta de olhar para a luz, porque naquela hora ele fez uma viagem interior no reino do instinto, e a consciência de culpa, de dor, começou a emergir pensamentos de insegurança e pavor. Então ele, querendo tomar um ar mais puro, porque ele estava sufocado pelo medo, e ele vai para o pátio, e naquele momento havia uma escrava que limpava aquele pátio, e ela reconheceu Pedro e perguntou-lhe: tu não és aquele companheiro desse Nazareno? Pedro responde para ela, sem um raciocínio profundo, sem uma coragem de mudar, ele disse: você está enganada, não o conheço. E ele novamente caminhou para o pátio,
onde estava um grupo de pessoas, ele tentou anestesiar a consciência de culpa e do pavor e aproximou-se de um grupo que estava ali ao redor de uma fogueira, porque era uma noite muito fria, de madrugada. Então alguém olhou para Pedro e lhe disse: tu não és aquele que acompanha o Rabi? Você está enganado, nunca ouvi. E pela terceira vez Pedro tenta fugir do medo. E ele vai para um outro canto, onde tinha um grupo tomando vinho capitoso, ofereceu-lhe uma caneca do vinho, ele tentando sair daquele estresse, naquela fuga, tomando vinho, e ele é reconhecido novamente. Tu não és o pescador que segue este profeta? Não, você está enganado, não o conheço. E naquela hora o galo canta. O galo cantou assim que Pedro negou. E quando o galo canta, ele relembra que a verdade, que a luz do Evangelho, que Jesus de Nazaré, o governador celeste do planeta Terra, havia o alertado quando ele disse para Jesus que estaria disposto não só a ir preso com o mestre, mas também à morte. É naquele momento de arrobo entusiástico, quando nós estamos lendo uma obra como Paulo Estevão, uma obra como Renúncia há 2000 anos e tantas obras maravilhosas, que nós enchemos de coragem, que nós enchemos de vigor espiritual e começamos a planejar em nossa mente: vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando surge o testemunho, vem o medo. E assim que Pedro afastou-se, ele já desesperado, a consciência de culpa, de dor, o medo avassalava cada vez mais a sua intimidade. Então ele nota que Jesus, num transe mediúnico, enquanto o corpo estava ali, Jesus saíra do corpo num processo normal e aparecera para Pedro e disse: Pedro, os homens são mais ignorantes do que mal. Tu és a pedra onde eu vou erguer minha igreja. Então, o medo, sendo ele um instinto básico, ele às vezes torna patológico, porque ele tem duas causas. Uma causa endógena e exógena. A causa endógena do medo são aquelas experiências de erros transatos, às vezes de reencarnações passadas, ou quando alguém está fugindo de algo, temendo ser percebido. Quando ele comete um erro, ele começa a ter medo de ser descoberto. Quando é um processo de vidas passadas, um crime cometido, um delito cometido perante a lei humana e perante a lei divina e perante a sociedade, ele sofre os processos obsessivos. Aquelas entidades espirituais menos esclarecidas envolvem-o na sua vibração de ódio e começa a fazer-lhe medo, e ele começa a adoecer, saindo do medo comum para o medo fisiológico ou pânico. E a causa exógena é justamente uma causa educacional,
quando ainda jovem ou criança, os pais austeros demasiadamente, as mães castradoras, o castigo, quando a criança não queria obedecer, eles falavam de figuras mitológicas que iriam perturbá-lo. Então ele começou a desenvolver o medo, que é um processo exógeno que vinha de fora para dentro, conforme a vivência que aquele espírito passou, uma decepção, um abandono, ou mesmo ser preso num quarto escuro, ou mesmo quando os pais falam que o homem da capa preta, que o bicho papão, que a cuca, que não sei o que não sei o que, e começa a desenvolver, porque a criança nessa fase não tem a capacidade de raciocinar o que é certo, o que é errado, pelo seu processo evolutivo, numa questão fisiológica, ainda não tem um discernimento, porque é muito importante a gente lembrar que a reencarnação, ela completa aos 7 anos, até os 7 anos o espírito ainda não toma posse das suas faculdades, por isso que a educação, ela começa, como disse Maria Montessori, antes do nascimento do filho, para que o espírito já comece a receber essa orientação. Então é o medo exógeno, que também mais tarde, quando a pessoa depara com um evento que faz com que ele lembre ou ele sinta essa sensação, ele é dominado pelo medo, porque o medo é um instinto bom, no sentido de nos proteger, de nos levar ao cuidado, de examinar o que é o perigo, o que não é. Mas quando ele vem para o campo da insegurança, da sudorese abundante, dos processos de perturbação emocional, ele tornou-se o pânico. Porque o pânico, ele tem uma antecedência, ele é originário do deus Pan. Era um deus que tinha forma caprina e humana ao mesmo tempo. E quando as pessoas chegavam ao seu reino, ele aparecia abruptamente, a forma tão horripilante que as pessoas tinham pavor e saíam desesperadas, onde originou-se a palavra síndrome de pânico por causa do deus Pan. Então, e por que nós temos medo? E como solucionar esse medo? Porque é muito interessante quando tem medo, e é um medo às vezes fictício. As pessoas que têm a síndrome de pânico, é um medo insignificante, às vezes nem elas sabem por que tem medo. E nós vamos observar, voltando ao Evangelho de Jesus, que quando Pedro negou pelo medo, ele decepcionou consigo mesmo. Tem a decepção, a autodecepção, quando eu decepciono comigo, e tem a decepção quando eu me decepciono com o outro. E Pedro decepcionou consigo mesmo, que é a alta decepção que gera a depressão. Porque a depressão é quando a pessoa decepciona consigo mesmo. Ela não aceita a forma que está ocorrendo na sua vida, o que ela está passando, ela não acha merecedora, ela se acha às vezes incapaz de enfrentar e torna-se incapacitada, que é a autodecepção. E Pedro ficou decepcionado, porque ele havia prometido a Jesus. Somos nós, na hora do desafio, na hora do testemunho, nós decepcionamos Jesus, nós esquecemos os seus ensinamentos, nós esquecemos a fé que ele nos ensinou, tamanho de um grão de mostarda. Nós decepcionamos a nossa crença, nós espíritas, diante de um evento de testemunho,
com as raras exceções, nós vamos encontrar muitas vezes nós com medo das perdas materiais, com medo da morte, com medo disso, com medo daquilo, e nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Então, quando nós começamos a ter esse medo exacerbado, nós esquecemos da fé. Nós esquecemos que Deus que comanda todo o universo, que nada vai ocorrer conosco a não ser aquilo que precisamos para evoluirmos, como disse Dr. Bezerra de Menezes. Então, a decepção maior, quando nós decepcionamos conosco, nós começamos a ter medo. Medo de nós, porque criamos um mecanismo de fragilidade emocional. Começamos a acreditar que não somos capazes, que sempre vamos falir. Então nós entregamos ao desespero proveniente do medo e da decepção e começamos a adoecer. O suicida, geralmente, é aquele que decepcionou consigo, decepcionou com a vida, oriundo do medo. Essa decepção é oriunda do medo. Ele começa a ter medo de enfrentar a vida, medo do testemunho, medo de enfrentar os desafios existenciais, medo de enfrentar aquilo que está ocorrendo. Ele entra no pavor, e quando ele entra nesse estágio, ele quer fugir, e faz a pior fuga através do suicídio. E quando ele se mata, o autocídio, ele vai chegar no mundo espiritual e ver que não existe a morte. Ele vai chegar decepcionado pela dor que ele causou a si mesmo, os efeitos, os reflexos do perfil do suicídio, como ele suicidou-se. Ele vai sentir no corpo espiritual todo aquele tormento e a dor dos entes queridos que ficaram aqui na terra. Então é muito importante a gente observar que o medo é um instinto que faz com que eu tome a decisão certa, não que eu vou fugir, porque à medida em que eu vou temendo, eu vou ter mais medo, porque eu começo a imaginar, eu começo a entrar num estresse profundo, eu começo numa ansiedade exacerbada, e meu organismo arma para a fuga. Ele perde a conexão com o ser espiritual que eu sou e vou para o ser ainda com instintos animais, perdendo a razão, uma análise profunda. Então, como vencer essa decepção? Enfrentando o desafio como uma coisa natural. Por que nós decepcionamos de nós? Porque não nos aceitamos. Quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, nós vamos encontrar Lázaro falando que no princípio era instinto. Então nós começamos com o instinto, fugir do predador, fugir das intempéries da vida, fugir disso, fugir daquilo. Então quando nós estamos perante um perigo, ou real ou imaginário, nós fugimos desesperadamente. E a síndrome de pânico é um perigo imaginário, é um reflexo de um processo de dor que leva ao medo. E a pessoa decepciona consigo mesmo porque ela não consegue sair daquele estado. Ela passa a ser uma pessoa prisioneira de si mesmo. E vem a ansiedade exacerbada, que gera desespero e mais decepção, porque ela depara que aquele medo é um medo criado por ela mesma. Então, ela decepciona consigo, mas tem a decepção de nós para com o outro, que é aquela decepção exógena, como o medo exógeno. É aquela decepção quando nós decepcionamos com alguém. Mas por que nós decepcionamos com alguém? Porque nós colocamos muita expectativa no outro. Nós colocamos o outro como alguém
que está superior a nós, que ele tem que resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Ele passa a ser nosso espelho. Então, quando ele não dá conta, decepcionamos. Então, nós decepcionamos com o filho, os cônjuges decepcionam entre si, com o governante, com os patrões, com o religioso, porque nós esperávamos muito deles e nós não vimos neles pessoas iguais a nós. Por isso que Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo o próximo com as limitações que eu tenho e às vezes algumas vencidas, eu não vou focar nele como se ele fosse um extraordinário. Aí eu decepciono. Eu acho que minha esposa, o marido, é o melhor ao filho. E o dia que ele fracassa, vem a decepção. E essa atitude nossa de colocar o outro no pódio emocional, ou afetivo, ou mesmo fisiologicamente falando, nós exigimos muito dele, porque o dia que ele não der conta de atender os nossos anseios, ele faz uma fuga espetacular, ou ele vai ao suicídio, ou ele pode ir para a drogadição, ou ele pode se perder. Então, às vezes os pais colocam que meu filho é o meu filho mais inteligente, ele é o melhor, que meu filho tem que ser isso, que meu filho tem que ser aquilo. E às vezes o pai não sabe que o filho não quer, que o filho não pode, que ele não deseja, mas com medo de contrariar o pai, de repente ele vai fazer um vestibular e não passa num curso desejado, ele decepciona consigo e às vezes ele faz uma fuga espetacular para não decepcionar os pais. Às vezes no casamento, no namoro, quando não dá conta, nós decepcionamos uns com os outros, porque nós colocamos o outro num lugar onde ainda ele não atingiu. Porque isso nos faz bem. Isso é uma armadilha do ego, porque o ego quer conforto, o ego tem medo de enfrentamento, e quando ele parte para o enfrentamento, ele desespera e adoece. E o ser espiritual passa a não agir, mas o ego passa a reagir. Então nós temos que tomar muito cuidado, como nós estamos aí, às vezes nas eleições, elegemos um presidente ou um candidato qualquer que seja, para resolver os nossos problemas, e quando ele não dá conta, ele torna-se nosso adversário. Quantas lutas políticas, quantos debates, quantas perseguições, quanto sofrimento que o povo está passando, porque aquele que ele colocou não atendeu os seus ideais. Por isso que na questão de número 625, Kardec pergunta ao Espírito Nobre: qual o ser mais perfeito que Deus tem ofertado à terra para lhe servir de guia e modelo? Jesus Cristo. Porque qualquer um que está ali vai ser falível. Até nós, se assumirmos um cargo superior, nós podemos falir. E como vencer esse medo e essa decepção e essa alta decepção? Amando a nós mesmos, sabendo da nossa limitação, não querer agradar os outros naquilo que não damos conta. Nós temos que ser e não ter aquilo que a humanidade pede. Você tem que ter paciência, você tem que ter bom senso, você tem que ter humildade, você tem que ter isso, tudo é bom, nós temos que adquirir. Mas se eu não adquirir, para me não impressionar o outro, eu começo a colocar uma máscara, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O déspota doméstico é aquele que na sociedade trata todo mundo bem, com carinho, que ele aprendeu no verniz social, nas etiquetas, como tratar, mas chega em casa, maltrata a família, maltrata a esposa ou o esposo, os filhos, os empregados, ele maltrata todo mundo, mas perante aqueles que ele quer manter uma imagem
positiva, que são os positivistas, ele cria uma máscara daquela persona, mas na realidade é uma subpersonalidade, é o ego fantasiado de bonzinho. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não colocamos o outro como se ele fosse Deus minúsculo, que vai atender às nossas necessidades. Porque a pessoa diz: eu quero um pai assim, eu gostaria de ter um filho assim, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, mas quando não consegue, vem a decepção. Então, nós temos que atentar para essa questão. É o amor. Porque quanto mais eu amo, mais eu substituo o medo e a decepção. Que eu passo a me reconhecer, eu passo a ter compaixão de mim, não dó, compaixão. Eu passo a ver que eu ainda não sou aquilo, eu vou saber dizer sim, sim, não, não, como disse Jesus Cristo: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E às vezes nós, temendo as críticas, temendo o que vão pensar de nós, pela vaidade, pelo egocentrismo, nós criamos uma decepção. E nós ficamos decepcionados conosco. Porque o dia que nós não atendemos mais os nossos espectadores, nós começamos a criar o pânico. Nós achamos que não somos capazes. A incapacidade começa a dominar o nosso ser. É nesse momento que surgem as doenças psicoemocionais. É nesse momento que aloja a depressão por causa da ansiedade. A pessoa fica ansiosa o tempo todo que ele tem que dar conta. Às vezes, em alguns casos, os pais utilizam os filhos para ser os seus confessores. Às vezes os pais buscam os filhos para resolver o problema do casal. Às vezes o pai está com um problema com a mãe, busca o filho ainda jovem e fala das decepções com a mãe. E às vezes a mãe faz também isso. E a criança, para ela, não tem o melhor nem o pior. Pode haver o rompimento de um casamento, mas não vai ter ex-pai nem ex-mãe. Vai ser um vínculo pela vida toda. Então nós começamos a observar que nós temos que tomar o nosso lugar, assumir a nossa postura. Se somos filhos, nós somos filhos. Isso não quer dizer que não vamos ajudar os pais. Se nós somos pais, temos que tomar a postura dos pais, de pais. Querem discutir um assunto, discute num quarto, num ambiente, para conversar longe dos filhos, para não levar conflito, principalmente se a criança se é adolescente. Porque eles começam a ficar com medo e decepciona com o pai. Porque às vezes a mãe mostra um pai que ele não é a realidade para o filho. Porque para o filho os pais são como Deus, ou vice-versa. E o filho começa a olhar o pai decepcionado, porque às vezes aquele espírito tem mais afinidade com a mãe. Ele vai tomar a dor da mãe. Às vezes aquele espírito tem mais afinidade com o pai, e ele vai tomar a dor do pai e vai ser um outro adversário para a mãe, ou vice-versa. Ele toma a defesa do pai. A mãe não pode falar, ele começa a digladiar com aquela mãe ou com aquele pai, conforme a sua afinidade. Isso é uma decepção doméstica, uma decepção familiar, e como todas as outras decepções. Então, qual a terapia para vencer o medo e a decepção? Amar. É o amor, o alto amor.
Quando eu me amo, eu passo a cuidar de mim. Eu vou buscar o essencial, não o supérfluo para a minha vida. Eu vou pôr limites em mim. Eu vou ter uma disciplina. Eu vou saber dizer não. Eu não vou ficar preocupado com o que pensam de mim, mas o que eu penso de mim. Eu não vou ficar preocupado em fazer aquilo que querem que eu faça, mas aquilo que está na lei de Deus e dentro da lei civil. Eu vou respeitar essa lei que está na minha consciência. E o segundo passo é amar o próximo. Porque quando eu amo o próximo, eu vou pelo processo da fraternidade. Eu não vou ter aquela decepção exógena. Eu vou ver ele numa condição de alguém como a mim. Alguém que tem o direito de errar. Eu tenho que me dar o direito de errar. Mas não permanecer no erro. Porque muitos que erram suicidam, envergonhados. Não, eu tenho que assumir. Disse Jesus, cada um será responsável pelos seus atos. Então a vida é feita de escolhas. Então eu tenho que escolher o que é bom e descartar o que é ruim. Mas eu, como um espírito imperfeito que eu ainda sou, eu vou errar. Ao invés de ficar lamentando o erro, é aprender com o erro e seguir a marcha em busca do acerto. Lembrei-me de Thomas Edison, quando ele estava experimentando a lâmpada elétrica, quando ele já havia errado aproximadamente mais de 1000 vezes. O seu ajudante disse: Edison, vão parar porque não vai dar certo. Ele falou: agora que eu estou próximo da descoberta, agora que eu já errei 1000, talvez o próximo erro vai ser o acerto. Eu vou descobrir onde eu estou errando. Nós temos que descobrir onde nós estamos errando. Mas o ego coloca uma máscara que somos infalíveis, com medo de decepcionar-nos e decepcionar as pessoas. E às vezes nós espíritas, ou cristãos que somos todos nós, por a gente já estar no trabalho do bem, por a gente já estar numa atividade religiosa, a gente tem medo de mostrar que nós ainda somos falíveis. E muitos abandonam o trabalho quando vê que não dá conta, porque o trabalho com Jesus é um trabalho para vencer o erro, através da experiência com a verdade, com o amor. Por isso que Jesus escolheu 12 perfis psicológicos, 12 discípulos imperfeitos. Nenhum discípulo de Jesus foi perfeito, nem o último que ele chamou um criminoso, um homicida, um homem cruel, Saulo, doutor da lei, que o perseguia, mas ele viu em Saulo Paulo o futuro. Deus vê em nós a sua imagem, o seu DNA, como nós vemos os nossos filhos. Por mais que eles erram, é nosso filho, nós os amamos profundamente. É isso que Deus olha, Ele olha a nossa intenção. E tem muita gente adoecendo, com medo, com pânico, com medo de enfrentar. Então, quando eu passo a gostar do próximo, eu vou usar a fraternidade. E a fraternidade é um exercício que vai substituindo o medo e a decepção, porque eu vou me tornando útil. Eu vou me tornando útil. À medida que eu vou sendo útil, que eu vou fazendo um trabalho de consolo ao próximo, eu vou reestruturando o meu psiquismo, o meu lado emocional. Eu vou me sentindo feliz e vou sendo banhado por a energia do amor oriunda de Deus. Então eu vou me fortalecendo, eu vou confiante, e os próximos enfrentamentos que surgirem se torna mais fácil. Porque uma coisa que nós temos que ter noção clara: a gente vence um medo, surge outro medo. Não tem como. A evolução. Eu venço um obstáculo, surge outro obstáculo, até que eu chego na linha final. Observe aquela corrida com obstáculo.
eles começam saltando os obstáculos, até chegar. E tem atleta que o primeiro obstáculo cai, mas ele continua derrubando todos, mas ele vai. Mesmo que ele não ganhe a corrida, mas eu cheguei, eu fiz a minha parte. É isso que Deus espera de nós. Não como nós vamos chegar. Podemos chegar com o uniforme todo rasgado, mas com a consciência tranquila. É aquele soldado que fala o evangelho, que ele não aguenta ficar no quartel com o uniforme lindo, limpo. Ele quer ir para o fronte, ele quer ir para a guerra, figuramente falando, para que ele volte com o uniforme todo rasgado, mas perante seu superior: eu lutei, eu venci, eu me feri, mas eu fiz a minha parte. É assim que nós vencemos o medo e a decepção. Eu fiz, fui lá, não sabia que era impossível e fiz. É isso que a misericórdia espera de nós. Não é essa decepção, porque o pânico, quanto mais eu aumento o medo, mais ele me domina. Até às vezes me levar num processo crônico. E à medida que eu vou tendo medo, começa com uma ansiedade. Da ansiedade passa para a depressão. Da depressão passa para uma depressão bipolar. Pode passar para uma síndrome de pânico. Pode passar para o medo social ou a agorafobia. Imagine bem, a agorafobia é um processo do pânico social. Mas como vencer? É saber que eu sou gente, eu tenho que dar importância a mim. Eu vou lá, vou enfrentar aquele desafio. Não é simples, mas tem que fazer. Me permite uma experiência breve. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu aprendi. A síndrome social, o medo de gente, ou a agorafobia. O que acontecia? Eu morava na roça e fui alfabetizado com 10 anos de idade, numa escola rural. E ali eu não sabia ler, não sabia escrever. E as professoras exigiam que tomar, graças a Deus que naquela época era muito importante, tomava leitura. Você tinha que ler todo final de aula, ler um livro, isso é uma leitura. Mas só que tem que a professora minha, que foi uma mestra que eu agradeço muito, ela era austera, ela dava aula com uma régua quase de 2 metros, quase uma régua maior do que era, aquela régua grandona, e de outro lado, uma vara de marmelo. Então, eu não sabia ler, e ela falou: você tem que aprender de qualquer jeito, mas eu não sei, se vira, senão você vai ficar de castigo e vai apanhar. Então eu tinha um amigo, um companheiro, vizinho, que sabia ler muito bem. Então eu combinava com ele, que eu daria minha merenda para ele, se ele não fosse sair, ficasse na sala, lendo para mim. Ele lia, eu prestava atenção e decorava. Então eu pegava o livro, punha na minha mão, mas eu não sabia ler. Eu decorava. E um certo dia ela me elogiou. Eu fiquei com medo. Passado-se o tempo, a misericórdia divina é tão boa que ela, naquele dia que eu estava, ela tinha me elogiado: José lê bem, ele lê tranquilo, ele não gagueja, mas só Deus sabia o tumulto que estava dentro da minha alma, o pavor. E naquele dia ela mudou a lição. Para José eu vou dar uma lição mais difícil, mas eu tinha treinado a do dia, que era seguida. E quando ela mandou eu ler, eu abaixei a cabeça e falei: eu falei com a senhora que eu não sei ler. E ela me chamou de moleque, e eu era moleque com 10 anos, 9 anos. E eu falei que eu contei a verdade que minha mãe me ensinou: olha, eu faço isso. E ela me deu uma surra, bateu minha cabeça na lousa.
colocou uma orelha de cavalo, figura de burro, que era chamado burro, e as crianças, que eram menores do que eu, que era muito difícil pela minha estatura, mas era muito mais nova, que era num processo de alfabetização, jogaram papel em mim. E a vida correu, fui embora, formei, estudei, melhorei. Mas quando eu cheguei na fase de adolescência, eu comecei a ter medo. Eu comecei a ter pavor de multidão. A primeira vez que eu fui no estádio de futebol, eu tive que ser saído, retirado. Um senhor me colocou no seu ombro, me retirou pelo pânico quando eu vi aquela torcida. Era um dia de um clássico Atlético Cruzeiro. Não pergunta qual time que eu torço, por favor, porque eu sou atleticano. Então, carinhosamente, então ele me retirou e eu comecei a conhecer o Espiritismo e comecei a gostar de conversar com os companheiros. Um dia alguém me chamou para fazer uma palestra e eu aceitei, e foi um martírio da minha vida. Os companheiros foram, a casa encheu. Eu fui falar de mortes prematuras. Eu não saí da pergunta do Livro dos Espíritos, do Evangelho, mortes prematuras. Eu olhei para o pessoal e disse: vocês me desculpem que eu esqueci tudo, mas era um pânico. E todos me consolaram. E foi um terror. Mas um dia um amigo me chamou para fazer uma palestra. E eu aceitei. Quando eu ia fazer uma palestra, a minha esposa que me levava de mãos dadas, porque eu ia passando mal, eu quase desmaiava, eu ia desfalecido no ônibus, e chegava aproximadamente 30, 40 minutos antes para me ir ao banheiro, pelo estado emocional. Eu usava óculos, meu óculos ficava embaçado pelo calor que saía de mim do estresse, a minha calça podia torcer atrás de molhada de sudorese. Mas quando eu começava a falar, eu notei que eu acalmava, fazia a palestra. E os companheiros, na bondade, como até hoje, me chamavam para mim fazer. Repetia, me arrependia. Toda vez que eu aceitava, eu arrependi. Minha esposa falou: mas quem é que você aceitou? Eu falei: não sei onde eu estava com o juízo. E foi assim, curei-me fazendo palestras. Hoje eu não tenho medo de público, adoro gente, adoro multidão, para conversar, não para algazarra, não para aparecer. Eu venci. Então o medo você vence encarando. E eu notei um dia, conversando com o amigo espiritual Rony, que dirige o nosso trabalho, perguntei a ele: Rony, qual a causa daquele pavor? Ele me relembrou: meu filho, ficou registrado no seu inconsciente atual o vexame que você passou. Toda vez que você ia na frente para falar para alguém, o seu inconsciente lançava aquele pavor daquele dia da escola. E depois que eu passei, falou: olha, mas foi no passado, eu venci uma síndrome de pânico. Então, são tantos pânicos que nós temos, que criamos. Eles são reais no acontecimento, mas são fictícios na forma da expressão, porque não aconteceu, não está ocorrendo naquele momento, é um reflexo da dor que nós sentimos. Então, fazer o trabalho da fraternidade, da caridade, ajuda a curar o medo e a decepção. Por isso que nós devemos abraçar uma causa do bem, uma causa do amor. E nesses dias atuais, o pânico, o medo tem invadido a nossa humanidade. Então é uma hora de nós começarmos a autofraternidade, ser fraternal comigo, cuidar de mim, me proteger, para que eu não caia no ridículo de mim mesmo, de criar uma imagem falsa de mim. Então, o terceiro mecanismo para vencer o pânico e a decepção é amar Deus. A fé. Porque quando nós oramos, nós seremos banhados
por energias superiores que modificam a nossa intimidade. Essas energias superiores modificam a nossa intimidade e vai clareando. Por isso que Jesus diz: brilha a vossa luz, vossos deuses, clareia a sua intimidade, tira essa sombra do medo, da decepção ou da autodecepção de dentro de você mesmo. O amor a Deus, através de confiar na sua infinita bondade, na sua lei, na sua justiça, que nada acontece por acaso, tudo está dentro da lei do equilíbrio. Todos os acontecimentos estão dentro da lei de Deus, com exceção do suicídio, que não está dentro da lei de Deus, com exceção do homicídio, que não está dentro da lei de Deus. Então, fora isso, as coisas naturais que ocorrem na natureza, seja um fenômeno sísmico, seja uma epidemia, uma pandemia, tudo isso só não está na lei de Deus aquilo que é obra do homem, obra do orgulho, obra da vaidade, que mais tarde ele vai ter que buscar. Como disse Albert Einstein, o mal não foi Deus que criou. O mal é uma criação do homem que não está ligado a Deus. Então nós temos que observar isso com muito carinho. Então, esse trabalho conosco, esse trabalho com o nosso próximo, olhar os nossos filhos com um olhar de simplicidade, mostrar para eles que eles são capazes, mas que eles não temam na falência. Não exigir que eles sejam o melhor. Quando o cônjuge não estiver bem, vamos chegar perto dele para conversar, não vamos criticar, não vamos começar a atacá-lo, perguntar o que está acontecendo, vamos dialogar, vamos ali, vamos fazer isso. Aí nós começamos a fraternidade. Então aquele que tem a síndrome de pânico, o pânico social, enfrente, é só enfrentando. E à medida que ele vai enfrentando, ele vai ganhando a coragem. Mas nos primeiros momentos são desafiadores. Da sudorese, como eu contei para vocês, e depois a coisa fica que é como uma crise. Quando ela não para, a gente não para de falar. Então, a gente vence. A gente gosta de estar com as pessoas, porque nós somos animais sociais, criados para viver em sociedade. Então nós temos que estar buscando esse processo. Então nós temos que estar caminhando, nós temos que estar firmes, acreditando que somos capazes, que nós viemos na terra para ser felizes, para sermos vencedores do mal que existe em nós, não vencer as pessoas. Deus não é agiota que ele fica cobrando de nós com juro caro. Deus, ele nos dá toda a oportunidade do acerto. Quando nós nascemos equipados para vencer as nossas limitações. Mas eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar no meu anjo da guarda. Eu tenho que acreditar em mim. Porque às vezes eu desisto fácil. Às vezes eu quero fazer um curso e não consigo. Eu me decepciono e me acho incapaz. Eu me revolto, eu me debanco. Não, eu tenho que me esforçar mais. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Estão os seus sentimentos. Então vamos buscar nesse momento. E qual a outra forma de vencer o medo e a decepção? Quando o medo ele é pânico, nós vamos ter que usar um tratamento psiquiátrico e psicológico. E é o que as pessoas não gostam. Eu não canso de falar, psiquiatra e psicólogo não é para loucos, é para evitar que nós enlouquecemos, se buscarmos antes. Porque às vezes, esse medicamento que nós tememos, ele que vai substituir ou produzir as substâncias químicas que os nossos neurônios não estão produzindo e está gerando pânico. Está produzindo demasiadamente adrenalina ou cortisol.
e não está produzindo serotonina, noradrenalina, a endorfina e a dopamina e tantas outras substâncias químicas. E no remédio tem esse componente químico. Às vezes estou travado, às vezes eu não sei o que fazer, o porquê eu sento no consultório psicológico. A psicóloga ou o psicólogo, o terapeuta, ele vai com a sua experiência, ele vai me conduzindo nas análises profundas para descobrir qual a causa. Mas tudo depende de mim. Eu tenho que acreditar em mim, amar o meu próximo, amando-me a Deus e acreditar naquilo que eu estou fazendo. Porque muitos buscam, muitos falam que todo problema mental é obsessão. Não é não. Às vezes é problema psíquico mesmo, de erros do passado. O Espírito do Dr. Dias da Cruz, através da nossa mediunidade, num livro que psicografamos com ele quando a alma adoece, ele coloca que atrás de todo problema emocional e mental há obsessão por vingança ou por afinidade. Afinidade é quando aquele doente emocional aproxima do outro para se agasalhar emocionalmente. E há as perseguições daqueles espíritos que é ainda ligado ao mal, que estão maus, mas um dia serão bons, porque a evolução é eterna. Ninguém foi criado para viver na maldade. Então, meus queridos companheiros, vamos trabalhar, vamos buscar Jesus. Vamos buscar o que for necessário para a nossa felicidade. O essencial que está na lei de Deus, que não vai ferir as leis para não criarmos compromissos espirituais para o futuro. Outro mecanismo que ajuda muito, leitura salutar. Não ouçam, como disse Joana de Ângeles na sua obra Conflitos Existenciais, ela coloca em parênteses, não ouçam essas notícias, e ela coloca entre parênteses, lixo, que nós ficamos ouvindo, essas catástrofes, essas perseguições, esses programas o dia inteiro mostrando o crime, e falando, mostrando morte, e postando o cemitério cheio. Isso é lixo, isso é terror, que não vai nos trazer nada. Cuidado com essas lutas. Ficar na televisão o tempo todo combatendo os dirigentes da nação, como se eu derrubasse o dirigente que eu não gosto, eu seria vitorioso. Ao contrário, estou no contexto do país. A queda de um país vai ser minha queda também. Eu vou ser responsável, porque eu colaborei com uma energia negativa. Por que eu não oro? Por que não vamos agir como Jesus Cristo fez perante Pilatos? Jesus não condenou Pilatos. Ele não condenou Herodes, nem Anás, nem Caifás, nem o povo que buscou Barrabás. Na hora que ele ia ser crucificado, ele disse: Pai, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. Uma música boa. A Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, é uma música que trabalha muito nas nossas emoções. Ela é excelente para o psiquismo nosso. Então, meus queridos irmãos, o trabalho do bem, o trabalho, o passe, a água frutificada e a leitura do Evangelho no lar. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Muita paz. Que Deus envolva vocês nesses momentos. Tenham bom ânimo.
Não desistam dos sonhos de vocês. Vocês são capazes. Nós somos capazes. Tende bom ânimo. Tende coragem. Por mais difícil que seja a prova, não desistam, porque Jesus está conosco. Muita paz, muita alegria em vossos corações. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Que Jesus, o divino amigo, possa abençoar-nos.